Fala galera do OpaCast, já estamos aqui novamente, diretamente de São Benedito, da Câmara Municipal dos Vereadores, acompanhando de perto o Fórum de Sustentabilidade da Ibiapaba em sua 4ª edição, como também o terceiro Expo Recicla Sustentável, um evento que vem aí já na sua 4ª edição, o Fórum, e só tende a crescer, trazendo palestrantes renomados de todo o país para falar sobre essa pauta, trazer esse assunto cada vez mais à tona e trazer conhecimento para toda a Ibiapaba, para fazer com que a nossa Ibiapaba se torne ainda mais próspera, sustentável e acolhedora. A gente vai conversar hoje, nesse episódio, com ele que é gerente de operações da Aliança Ambiental e também do CTR Ibiapaba, trazendo aí sua vasta experiência nessa área de atuação. Recebo aqui no episódio de hoje o Rodrigo do Carmo. Rodrigo, bem-vindo ao OpaCast. Obrigado por ter aceito o convite. Agradeço ao nosso amigo Senna também, né, Rafael Senna, por ter intermediado aí a sua vinda aqui. Mas, Rodrigo, a gente fica feliz por você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Saiba que o OpaCast vai estar sempre à disposição aí para a gente levar a Ibiapaba da melhor forma, sobretudo essa pauta da sustentabilidade. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Acho que é uma pauta aí que está no auge, né? Uma pauta extremamente importante, né? E toda vez que um podcast consegue abrir e disponibilizar tempo para a gente poder conversar um pouquinho sobre sustentabilidade, é muito importante, né? Com certeza. Rodrigo, diante da sua experiência aí, 20 anos, né? Mais de 20 anos de caminhada na área ambiental, quais foram as principais transformações que você acompanhou e de gestão de resíduos e qual é o papel do CTR Ibiapaba nesse novo cenário? Olha, eu comecei em 2004, né? Eu tenho como formação engenharia civil, né? Saí da faculdade imaginando que fosse construir ponte, casa, viaduto. Recebi um convite para trabalhar com lixo e aí eu pensei, por que não? Né? O máximo que pode acontecer é dar errado e eu voltar para ponte, casa, retornar para a atividade de origem. E pois bem, entrei no mundo do lixo e até hoje permaneço nele e muito provavelmente não vou trocar, né? Então é algo que ele vai te abraçando, né? E você não consegue mais sair, né? A gente brinca no mundo do lixo, né? Que a hora que o chorume começa, penetra na pele, na corrente sanguínea, não sai mais, e é uma verdade. Pois bem, de 2004 para cá, eu percebo que houve uma evolução muito grande, principalmente com a preocupação com o meio ambiente, né? Muito embora a gente tenha muito ainda a crescer, né? Eu percorri, ao longo desses 22 anos, eu consegui percorrer por muitos estados, do sul ao nordeste, e até hoje você ainda vê algumas capitais sem o devido tratamento adequado do seu resíduo. Então, é algo que a gente tem que virar essa chave, tem que mudar essa mentalidade, né? Porque o trabalho que a gente desenvolve promovendo o correto tratamento de resíduo não deixa de ser de saúde preventiva. Sim. Né? E não só isso, né? Tem esse viés de saúde preventiva, mas também tem o viés principal que é da fauna, da flora, do meio ambiente como um todo, né? Então, em pleno 2026, você ainda bater de frente com alguns lixões é inaceitável, né? Porque hoje você tem uma cadeia de multiprofissões, tecnologia, para fazer adequadamente a destinação do lixo. E vou além, o lixo é dinheiro, o lixo tem muito dinheiro envolvido. Hoje você consegue, com a degradação do lixo, o gás, o biogás, que quando você queima o biogás, você, de forma correta e adequada, você consegue trocar por créditos de carbono. Quando você queima em geradores movidos a gás, você consegue gerar energia limpa e comercializar essa energia limpa para o mercado livre. E se você tiver um pouco mais de recurso e um aterro sanitário
com uma movimentação grande, você consegue até mesmo implantar uma usina de beneficiamento de biogás para tirar o metano desses gases, melhorar esse metano e comercializar esse metano para nós, para o cidadão. Eu brincava com as visitas que iam nos aterros a qual eu fazia a gestão, que muito provavelmente, num futuro não tão grande assim, era muito possível que o gás que ia sair lá do fogão para esquentar uma comida, fazer um arroz, fritar um bife, poderia ser oriundo do lixo. Então tem muito recurso, tem muito dinheiro envolvido nessa seara de tratamento de resíduos. O pessoal ainda tem muita dúvida da diferença entre lixão e aterro sanitário, né? Tem, e essa dúvida, confesso para você que me deixa muito triste, quando eu sou um tipo de gestor que eu gosto muito de receber e difundir o trabalho de um aterro sanitário. Porque, veja, é muito dinheiro envolvido, é muito investimento envolvido, são muitos profissionais envolvidos para que o empreendimento saia de forma correta. E aí, você ser vinculado a um lixão é uma lacuna muito grande, uma lacuna enorme. E aí eu sempre brinco, né? O nosso aterro ele tem que ser portas abertas, a gente precisa divulgar, a gente precisa mostrar para a sociedade o que está sendo feito, o trabalho sério que está sendo desenvolvido dentro do aterro sanitário. Não dá para aceitar ser confundido com lixão, porque é uma lacuna assim gritante. Mas ainda tem gente que confunde. Muito. Agora, assim, muito. Para quem é totalmente leigo, né, e ainda tem essa dúvida em mente em relação ao lixão e o aterro, qual a principal diferença? Bom, eu sei que são várias, né? Começando pelo investimento, um investimento enorme, diversos profissionais envolvidos, mas assim, a olho nu, né? Aquele olho assim, sem nada de técnica, na hora que o cara bate o olho e diz, não, isso aqui é um aterro, não um lixão. Pois bem, eu vou começar ao contrário, a sua pergunta, eu vou descrever o lixão. O lixão é uma área totalmente degradável, né? Onde você tem poluição da fauna, da flora, você não tem controle algum, você tem, infelizmente, uma questão social onde tem catadores dentro, fazendo ali a catação de alimento ou de objetos a serem comercializados. Então, é um cenário, eu digo que é um cenário, é pior que um cenário de guerra. Assim, é muito degradante você poder ver um lixão. Na contrapartida, um aterro sanitário é completamente diferente. Pois bem, o aterro sanitário você tem a promoção de vários profissionais. Você tem engenheiro civil, você tem engenheiro ambiental, você tem contadores, advogados, administradores, você tem o pessoal da linha de frente, você tem auxiliares, você tem operadores de máquinas, você tem encarregados, enfim, é uma infinidade de profissionais para fazer com que aquele empreendimento dê certo. E vou mais além. A grosso modo, para a gente contextualizar aqui, ficar fácil o entendimento, o aterro sanitário você coloca uma camada de proteção do solo, ou seja, todo o resíduo a qual chega dentro dessa célula operacional, a hora que ela degrada, ela não tem contato com o solo, diferente do lixão. Fica literalmente isolado. Fica isolado. E aí, vamos lá, a tecnologia que a gente usa hoje são praticamente 4 camadas de proteção. Primeiro você tem um solo compactado com coeficientes de compactação a níveis altíssimos. Para quê? Para que se houver alguma movimentação, alguma ruptura, ele esteja bem compactado e o líquido não percole sobre ele. Acima desse solo, você tem um gel composto bentonítico, que é um mineral em contato com o líquido, ele vira uma rocha. Acima desse GCL, desse gel composto bentonítico, a gente tem a geomembrana de PAD, que ela tem 2 milímetros, é como se fosse um plástico, a qual você faz a solda dela com um robozinho, a gente faz uma termofusão dessas placas de plástico, então você impermeabiliza essas 2 camadas inferiores e acima dessa geomembrana você ainda tem um solo, uma quantidade de solo, e aí depende dos projetos, tem projetos que é 50 centímetros, 1 metro, 80, enfim,
compactado também com esses índices altíssimos e elevados para que faça a proteção, para que o líquido não chegue, o chorume não chegue no solo, que o solo não um dos tenha... principais ativos que faz a contaminação do solo, né? Do solo, dos lençóis. Exatamente. Eu vou dar um exemplo nosso aqui. Nós temos essas 4 camadas protetivas. Então, eu digo para você que é meramente impossível que aconteça alguma coisa. E fora isso, que eu acho que é um outro ponto extremamente importante, né, nessa diferenciação de aterro sanitário com os lixões, é o controle. Que nem hoje, nenhuma licença em qualquer estado da federação sai com os monitoramentos ambientais e geotécnicos. Ou seja, dentro dessa bacia que a gente forma, que a gente constrói, nós temos pontos estratégicos de poços de monitoramento justamente para saber se essas 4 camadas a qual a gente fez a construção está sendo eficiente. Então, o que esses poços fazem? Está lá o lençol freático. Se porventura uma dessas 4 camadas houve uma ruptura, ou cedeu, ou eventualmente danificou, esse líquido, esse chorume vai para essa corrente d'água. E vocês têm como monitorar? A gente tem como monitorar. O geotécnico, veja, você está subindo uma montanha de lixo. Existem aterros com 8, 10, 11 camadas de lixo, ou seja, verdadeiras montanhas. E tem toda uma preocupação geotécnica também, porque isso precisa parar em pé. E o lixo, ele sofre uma decomposição. Então, eu brinco, né? Sempre quando recebo visita eu falo, o que você está vendo aqui hoje, muito provavelmente daqui a um ano não vai ser mais isso, porque ele vai decompor, ele vai movimentar, ele vai recalcar. Então, a gente tem que ter essa preocupação geotécnica também em função dessas movimentações. Um outro ponto também que eu acho primordial, se você não tiver um sistema de drenagem eficiente, você pode colapsar o seu empreendimento. Então, veja, você vê que a balança para o lado do aterro sanitário, ela pesa infinitamente mais do que do outro lado para o lixão. Então tem toda uma técnica, toda uma preocupação, tem toda uma investigação em função do aterro sanitário. Claro, e a gente pode trabalhar também com 3 vieses, né? O viés ambiental, social e, por que não, econômico, né? E querendo ou não, aí são diversos benefícios que são direto e indiretamente direcionados para a saúde pública, né? Sem dúvida nenhuma, é isso que eu friso mais. Eu vou te dar um exemplo. Na época da pandemia foi a época que eu mais trabalhei. Porque tudo fechou. Os hospitais não fecharam, a polícia não parou de trabalhar, os aterros sanitários também não pararam. Porque o lixo O pessoal continuou. não parou de produzir de lixo, né? Então é fundamental. Pelo contrário, provavelmente produziram até mais, né? Pois é. Dentro de casa. Teve um índice, teve um acréscimo, sim, de crescimento, de recebimento de resíduo. E eu sempre falo, não deixa assim de ser uma de saúde preventiva. Claro, com certeza. Porque a partir do momento que você joga em qualquer lugar, em qualquer terreno, a qual não tem esse sistema de proteção, você está à mercê de uma poluição de água, e aí alguém que consumir essa água acabar adoecendo, a fumaça, o fogo do lixão, enfim, vetores, não tem um controle de vetores, coisa que no aterro sanitário a gente tem controle de vetores, afugentamento de aves. Então é uma lacuna assim, muito, muito gritante de um pro outro. Ou seja, é literalmente uma disparidade na comparação em relação ao lixão e um aterro, né? Por isso que quando... Nossa, eu me considero um lixeiro, né? Por isso que quando eu escuto e chamo o aterro sanitário de lixão, eu falei, não, por favor, não faça isso, porque... Você sabe qual o valor agregado ali, né? Não só é tangível, mas o intangível também. Rodrigo, na sua visão, quais os maiores desafios que os municípios que têm assim, uma visão, eles avancem na gestão sustentável dos resíduos e como, né, a parceria entre o poder público, empresas e a população pode contribuir de forma positiva para um futuro mais sustentável para a nossa região?
Eu acho que a hora que a ficha cair, né, tanto da população, até mesmo das entidades públicas, e conseguir enxergar o aterro sanitário ou uma destinação correta de resíduo mais sustentável como negócio, eu acho que a tendência é mudar. Porque, infelizmente, ambientalmente falando, as pessoas ainda não têm essa visão. Porque se tivesse, não teríamos mais os lixões espalhados aí Brasil afora, né? A hora que começar a enxergar com olhos de cifrão dentro do resíduo, talvez esse cenário mude. E eu acho que um outro ponto também relacionado à população, quando a gente, dentro da nossa casa, a gente tiver a consciência e conseguir fazer a segregação, eu acho que vai mudar muita coisa, acho que vai mudar bastante. E a gente torce para que essa mudança ela seja o quanto antes. Rodrigo, obrigado por sua atenção. Não será a primeira, apenas não será a última, mas a gente vai marcar outros encontros para a gente conversar mais sobre isso, né? Tem um programa jornalístico na Somos um Site, lá em Tianguá, é um espaço também que vocês podem propagar, levar informação, como o Senna disse, né? Fazer com que as pessoas tenham conhecimento do que é o aterro sanitário, como funciona o aterro sanitário, como está sendo empregado os valores nesse aterro sanitário, para que haja valorização e as pessoas se conscientizem lá na ponta. Porque não adianta vocês fazerem um trabalho grandioso que vocês fazem dentro do aterro, de toda essa preocupação, se lá na rua Y o cara bota o lixo na rua dele à torta e à direita. Se na rua Z o cara coloca lá, independente do dia que o carro do lixo vai passar, ele coloca o lixo dele lá na rua e deixa a céu aberto. Então acho que tem que ser propagado, tem que ser falado, tem que levar essa informação do aterro para os 4 cantos da região da Ibiapaba. Se ele é um CTR da Ibiapaba, que possa a Ibiapaba toda conhecer ele. Com certeza, e a gente está de portas abertas para vocês, para a população. Para nós é uma satisfação muito grande em poder dispor para a população serrana esse empreendimento, né? Eu fico muito feliz, né, ao longo desses 22 anos, eu estou muito feliz em poder proporcionar para a população da serrana de Ibiapaba, né, esse empreendimento, porque agora a população de Ibiapaba vai ter um local adequado, correto e ambientalmente legal para dispor o seu resíduo e, quiçá, gerar energia limpa para todos nós. Perfeito, Rodrigo. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Valeu. E aí, eu falei para você que todos esses episódios trariam informações que fossem impactar a sua vida positivamente de alguma forma. E aí, você já foi fazer uma visita ao aterro sanitário aqui da Ibiapaba, o CTR da Ibiapaba? Ainda não? Como o Rodrigo disse, as portas estão abertas para você ir lá e conhecer e valorizar ainda mais o lixo que você produz e você se conscientizar para você poder fazer a separação adequada daquilo que pode ser reciclado, daquilo que vai ser transformado em adubo, daquilo que não vai ser reciclado. Vem junto com a gente. O podcast está apenas começando. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.